A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pega aí a sua Bíblia e vamos continuar aqui esse pequeno estudo, né, irmãos? Sobre as 4 câmeras ligadas em cima de você, né? Que eu poderia escolher bem mais câmeras, mas eu quero falar somente de 4. 4 câmeras, 4 tipos de coisas que podem estar de olho em você. A gente vai entender, a gente vai aprender. Ontem foi o primeiro áudio, acredito que você gostou. Acredito que você entendeu, né? O mundo está de olho na gente, então todos os seus passos estão sendo vigiados, né? O que você faz ou deixa de fazer, o mundo está de olho. Hoje nós vamos falar da segunda câmera também, amém? E acredito, irmãos, que nós vamos ter tempo para falar de 2 câmeras hoje, né? Então vamos lá. A segunda câmera que eu quero mencionar aqui está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 também, né? 1 Coríntios capítulo 4 e verso 9. No mesmo de ontem, vamos lá? Vamos lá, 1 Coríntios, Novo Testamento. 1 Coríntios é uma das cartas paulinas, né? Capítulo 4 e verso 9, que diz assim, ó: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, né? Falei um pouco sobre isso ontem, que a gente é espetáculo, porque a gente está sendo vigiado, né? Só que agora eu vou falar de anjos que nos veem. Eles nos veem, né? Então nós estamos sendo vigiados pelos anjos também, né? E os anjos, eles têm o porquê que eles nos vigiam, né? Eles recebem ordenanças de Deus para isso também. Mas vamos lá, vamos ver alguns textos que vai falar um pouco sobre isso. Efésios capítulo 3 e verso 10. Efésios capítulo 3 e verso 10, que está escrito assim, ó: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Irmão Alex, eu não compreendi esse versículo. Eu vou ler de novo. Efésios, Novo Testamento, capítulo 3, verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Bom, principados e potestades tem no céu e fora do céu, que é os demônios. Principados e potestades são anjos, tanto caídos quanto não caídos. Amém? Principados e potestades. Mas o versículo 10 está dizendo que pela igreja, a igreja, tudo que a igreja está fazendo, tudo que acontece com a igreja, todas as maravilhas, milagres e prodígios, tudo que está acontecendo pela igreja, que Jesus está operando, ela é conhecida. Quer dizer que alguém está olhando, está enxergando e aprendendo, né? Ela é conhecida pelos principados e potestades do céu, principados e potestades dos céus. Eles estão assistindo a multiforme de Deus trabalhar, porque eles conhecem que um homem nasceu com 2 pernas e de repente eles veem que o homem não anda mais. Talvez eles possam não compreender por que aquele homem não anda mais. Aí vem outro homem, toca nele, usa o nome de Jesus e ele começa a andar. Eles conhecem o quê? Que o poder, a multiforme sabedoria de Deus fez com que aquele homem voltasse a andar. Então eles começam a ver bastante coisas nesse tipo, né? Então aqui nós entendemos que eles estão de olho em nós. Ainda que nós façamos alguma coisa errada, eles também vão estar olhando. Então nós temos que tomar cuidado. Eles estão de olho em nós. Vamos lá? Veja Salmos 34, verso 7, né? É um que eu costumo falar sempre. Salmos, quase todos os meus áudios, eu sempre menciono alguma coisa sobre esse versículo. Salmos 34, verso 7 diz assim: um anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quer dizer, todos aqueles que temem a Deus, que eu já ensinei que temer aqui é respeito, né? Todos aqueles que seguem a Deus, o anjo acampa ao redor dele e livra eles de todo o mal. Quer dizer que temos anjos nos observando se temos temor no Senhor. Tá vendo? Os anjos de Efésios 3,10 aprendem conosco. Os anjos de Salmos 34, verso 7 nos guardam, mas estão a olhar os nossos passos. Essa câmera não desliga. Então,
Veja agora 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 21. Vamos lá, Novo Testamento. 1 Timóteo. Opa, passei um pouquinho aqui. Vamos lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Timóteo, Colossenses, vamos lá. Estou procurando 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, achei. Capítulo 5 e verso 21 diz assim, olha só. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Bom, Paulo, quando escreveu essa primeira carta para Timóteo, ele diz aqui assim que ele está conjurando diante de 3 classes de seres. Olha só, é Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos. Então, junto com Deus e com o Senhor Jesus estavam os anjos eleitos. Olha eles aí nos observando também. Tá vendo? Portanto, nós entendemos aqui que esses pequenos versículos, né, que eles estão de olho em nós. Nós aprendemos que a primeira câmera ligada a nós são os olhos do mundo. A segunda câmera ligada a nós são os olhos dos anjos, que temos que tomar muito cuidado para não fazer feio, porque eles estão aprendendo conosco também, né? Mas vamos lá, dá tempo para a terceira câmera. Abre a sua Bíblia aí em Jó. Vamos lá, Velho Testamento, vamos lá para a terceira câmera, vai. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, 7 e 8, que diz assim. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes, só dá para observar com os olhos, certo? Observastes tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Lógico, né, irmãos? Que Satanás respondeu que sim. Se você continuar o texto aí, você vai entender. Ele veio aqui para a terra e ele estava passeando pela terra, mas ele observou que havia um homem que ninguém era semelhante a ele, porque ele era reto ao Senhor. Ele observava a lei do Senhor, ele seguia a ordem do Senhor. Ele viu que Jó estava a fazer a vontade de Deus. Satanás tinha visto isso. E o próprio Satanás mais tarde vai dizer a Deus que ele só é assim porque Deus dá tudo para ele. Quer dizer, ele estava vendo que Deus dava as coisas para ele. Então, essa câmera ligada aqui tem um nome: Diabo. O diabo vê nossos passos. O diabo vê nossas ações. Ele está a todo momento, irmãos, olhando o que fazemos ou deixamos de fazer. Por quê? Porque ele precisa observar a nossa vida para encontrar brecha. Tá vendo? Então o diabo estava observando a Jó. E ele via que Jó tinha tudo aquilo. Por quê? Porque Deus dava tudo para ele. Ele foi o que ele falou para Deus. E ele tinha essa necessidade de entrar na vida de Jó e destruir. Mas não conseguia por quê? Porque ele era fiel a Deus. Olha só. Veja outro exemplo aqui, ó. 1 Pedro 5,8. Também é outro texto que eu falo muito, né? Que ele é meio que casado. Esse texto de 1 Pedro 5,8 é meio que casado com Salmos 34, verso 7, né? Faz uma ligação muito boa aqui, né? Para expressar uma mensagem. 1 Pedro, vai. Lá no Novo Testamento, no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Derredor do que, meus irmãos? Ele não está em derredor de uma cadeira esperando alguém, a música parar para ele sentar. Não, o diabo não está fazendo isso. Ele não está em derredor de uma árvore para pegar uma fruta. Também não está. Ele está em derredor daquele que ele quer destruir. Eu, você. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, tá vendo? Anda em derredor, bramando como leão, buscando ao quem possa tragar. Se você não está em Salmos 34, verso 7, esse leão aqui te devora. Aí ele tem acesso. Então, ele está nos observando. Para quê? Para esperar uma pequena falha, entrar na nossa vida e a destruí-la. Tá vendo? Como que é complicado? Se você, irmãos, deixar, o próprio diabo vai fazer a maior festa em cima de você. Porque é você que vai abrir a porteira para ele passar. Viu aí? Ele procura nossas falhas, pois ele se alimenta delas.
É isso aí. Sabe as nossas falhas? Então, isso é alimento para ele, né? Porque como é que pode uma serpente no jardim do Éden virar um dragão lá em Apocalipse? Que alimento ele comeu? Só sucrilhos? Não. O que alimentou ele ali foi pecado. Então tá na hora de deixar ele passar fome. O que fez com que ele crescesse, ficasse forte, foi o pecado. Ele se alimenta do pecado. Na casa que ele encontra pecado, ele vive e come bem. Tá entendendo? E fica forte. É assim que aconteceu com ele. Então nós entendemos aqui que ontem o áudio que nós gravamos, a primeira câmera ligada é o mundo. Vigia, crente, que o mundo está de olho. Hoje aprendemos que a segunda câmera ligada são os anjos que aprendem conosco. Então vigia, crente. A terceira câmera ligada aqui é o próprio diabo, que também está de olho em nós. Eu repito, poderia usar vários tipos de versículos falando de vários tipos de olhos sobre nós, mas não, irmãos. Eu quero somente falar de 4. E hoje eu encerro esse aqui, dizendo a você que para tomar cuidado, quando você está parado num canto, sem ninguém por perto, eles estão te vendo. Quando você está indo para um canto, para um outro, fazendo um monte de coisa errada, eles estão te vendo. Pessoas que acham que podem enganar, roubar alguma coisa um dos outros, não, eles estão te vendo. Toma cuidado. Na hora certa você vai ser humilhado se assim você deixar. Então não deixe, vigie, saia agora, nesse exato momento, dessas artimanhas que o diabo lançou sobre você. E não deixe isso se repetir. Amém? As câmeras estão ligadas. Agora você tem que tomar cuidado.